Olá, eu sou Wagner Munhoz e nesta série de vídeos chamada A Minha História, eu estou contando para você como que algumas coisas que aconteceram na minha vida profissional, desde aquela época que eu era estudante de odontologia até os dias de hoje, como que algumas coisas que aconteceram me fizeram crescer profissionalmente. Mas não somente crescer profissionalmente, eu entendi que para a saúde da população em geral, das pessoas, da sua saúde. Então, se você lembra, estou fatiando essa minha história de vida em pequenos pedacinhos, mesclando com uma palestra do Congresso Nacional de Saúde, peguei nos pedacinhos e assim poder passar para você esses conhecimentos muito importantes, ok? Se você não assistiu ainda, vai lá, assiste com calma, que eu tenho certeza que você vai entender a sua saúde de dentes e gengiva de uma maneira completamente nova. E se você está observando essa série de vídeos, no capítulo passado, no vídeo passado, você viu que eu fiz uma pesquisa para Colinos, naquele creme dental Colinos, não sei se você lembra, E nessa pesquisa, o que eu estudei? Eu peguei dois grupos de crianças de 10 a 14 anos. Um grupo que era filhos de professor de odontologia, e um outro grupo era de crianças que viviam no orfanato, não tinham pais, viviam lá no orfanato. E a gente ia lá, nós alunos da odontologia, iam lá prestar atendimento dentário desses que a gente vê em consultório, ou seja, vai lá, faz restaurações, faz tratamento de gengiva, tira radiografia, eventualmente faz alguma extração, era isso, E o que eu encontrei nessa pesquisa? Ora, de um lado, os filhos de professor de odontologia que não desenvolviam cáries nem problemas de gengiva. E do outro lado, as crianças do orfanato que acabavam por desenvolver vários problemas de cáries e doenças de gengiva. Só para você ter uma ideia, o grupo de filhos das pessoas que viviam no orfanato desenvolvia de 10 a 12 cáries, ao passo que os filhos de professores de odontologia desenvolviam de 0 a 2, fora os problemas de gengiva, que de um lado era muito forte e do outro lado era quase inexistente. Você sabe qual que é a diferença entre um e outro? Não é que as crianças filhas de professores de odontologia tinham os dentes mais fortes, não é. A única coisa que diferia entre um grupo e outro é que os filhos de professores de odontologia tinham autocuidado diário. Só isso. As crianças do orfanato não tinham a supervisão de ninguém durante o seu dia a dia, então acabou, Elas faziam qualquer coisa lá e acabava lesando sem querer os seus dentes e gengivas, ok? Então eu falo isso por quê? Que grupo de crianças você gostaria de estar? No autocuidado ou da restauração? Você quer ir ao consultório para fazer restauração ou você quer ir no consultório só para ver que não tem nada para fazer porque está tudo saudável? Você precisa decidir isso. E a sua decisão está aqui, na sua cabeça. Está naquilo que você sabe, no seu conhecimento, nas técnicas de autocuidado. E hoje eu gostaria de falar nesse vídeo, a respeito de quando eu me formei. Você viu que eu fiquei 4 anos na faculdade, estudando, fazendo restaurações, fazendo tratamentos de canal, aprendendo todas as técnicas que o dentista precisa saber para ser um dentista restaurador, vamos dizer assim, próteses, coroas, etc, E na minha formação houve pouca questão de prevenção em termos de tempo, Porque foi 90% de tratamento e 10% mais ou menos, grosso modo, de prevenção. Porque só tem 4 anos, você tem que ensinar tudo isso aí para o aluno, E quando eu me formei, como qualquer outro dentista daquela época, ia lá fazer o quê? Ia fazer consultório dentário. Quer dizer, a gente se formava e montava lá um consultório dentário junto lá com o sócio. E eu fiquei lá 3 anos nesse consultório dentário, fazendo tudo aquilo que eu aprendi na minha árvore, ou seja, naquilo que eu aprendi na minha faculdade, minha origem de formação acadêmica. Ou seja, eu fazia lá as restaurações, vinha as pessoas com muitos problemas dentários, eu ia lá tentando da melhor maneira possível dar respaldo. Eu entrei numa coisa que você talvez não tenha ouvido falar, chama-se Roda Viva da Odontologia. O que é a Roda Viva da Odontologia? Você vai ver aqui na palestra do Cona Saúde daqui a pouco o que é a Roda Viva da Odontologia. Mas eu tenho certeza que você, de uma forma ou de outra, mesmo não tendo ouvido falar Roda Viva da Odontologia, você já participou dessa Roda Viva da Odontologia e não sabia, Então segura aí a palestra do Cona Saúde, só para você entender bem o que é essa Roda Viva da Odontologia. Deixa-me continuar a minha história pessoal. Veja essa frase. Dizem que o fruto não é igual à árvore que o gerou, mas quando ele cai, cai perto da árvore. Veja como ela se enquadra muito bem na minha história profissional. Quando eu me formei, como quase a totalidade dos dentistas recém-formados, montei um consultório em sociedade com um amigo meu. Após 3 anos, atendi milhares de pessoas, fiz milhares e milhares de procedimentos clínicos. Restaurações dentárias, tratamento de canal, raspagens para remoção de tártaro, etc. Entrei naquilo que chamo hoje de Roda Viva da Odontologia. E o que significa essa Roda Viva da Odontologia? Os pacientes chegam ao consultório com problemas e mais problemas de dentes e gengivas. E o dentista fica lá, despendendo horas e horas para consertar o estrago, as sequelas que as cáries e as doenças de gengivas provocam.
são tantas horas despendidas que tanto o dentista quanto o paciente acabam por acreditar que o centro da sua saúde da pessoa está ali, ou seja, no tratamento curativo. Ensina-se, é claro, o paciente a escovar os dentes, a passar fio dental, até se dá orientação alimentar, mas tanto para pacientes quanto para o dentista, o centro da saúde parece recair instintivamente em torno do tratamento curativo. Veja, foi assim que eu aprendi minha formação profissional. Foi esta a minha árvore. Muito tratamento curativo, então o meu tempo profissional foi voltado muito para o tratamento curativo. A proporção entre tratamento curativo e abordagem preventiva, que foca o autocuidado, é muito pendente para o lado curativo. Tanto o paciente quanto o profissional instintivamente privilegiando as restaurações, as raspagens, os tratamentos de canal, as próteses, etc. Isto é importante. Acho que esse é um dos principais equívocos que tanto o dentista quanto os pacientes cometem. Pois bem, ao final, após anos e anos trabalhando em um consultório bem-sucedido, atendendo milhares de pessoas, com meu sócio buscando novos caminhos de sua vida profissional e pessoal, vi que era hora de mudar o foco. Poderia ter continuado lá atendendo os pacientes, e isso não teria nada de errado se eu continuasse lá atendendo os pacientes. Mas dentro de mim eu via que deveria procurar outros caminhos, outros horizontes. Fui atender em um lar de crianças de extrema pobreza. Vi lá os mesmos problemas de dentes e gengivas que vi durante o tratamento na faculdade e no consultório dentário que possuía. Veja bem, eu mudei totalmente o ambiente de trabalho, mas encontrei basicamente a mesma realidade de dentes e gengivas. Essas doenças de dentes e gengivas acometem tanto os ricos quanto os pobres. Elas não fazem a distinção entre ricos e pobres, elas atacam da mesma forma tanto um quanto o outro. Por outro lado, encontrei nesse lar assistencial 3 tipos de crianças. Aquelas com muito, outras com médio e outras com nenhum ou quase nenhum problemas dentários. E eram, vejam bem, crianças da mesma idade e mesma faixa social, ou seja, de extrema pobreza. Cheguei à conclusão que a diferença estava na alimentação que a família dava à criança, isto é, com muita ou pouca frequência de ingestão de açúcar para matar a fome. E também na atenção que a mãe, particularmente a mãe, dava à criança, à higiene de seus dentes. Outra vez, vi como que o autocuidado, agora no âmbito familiar, era o fator determinante da saúde das crianças. Trabalhei nesse lar por mais 3 anos. Depois o lar acabou fechando a parte odontológica. Mas eu, dentro de mim, já havia comprometido comigo mesmo a prestar um concurso público para ver como que era o sistema público de saúde odontológico. Bom, então você viu lá aí, né, que na roda viva da odontologia acontece que a pessoa não tem o autocuidado em casa, vai ao consultório com cheio de problemas para se tratar, o dentista fica lá tratando, e quanto mais trata, passa lá 10, 20 sessões, lá horas e horas tratando a saúde da pessoa, e explica, esclarece tudo, mas como se a prevenção ficasse na retaguarda, mas não como aquilo que fosse completamente necessário para a pessoa realmente não adoecer mais. Ok? Não sei se é claro isso. Então, possivelmente você deve ter passado na roda viva da odontologia. Você já deve ter ido ao consultório, fazer algum tipo de procedimento, tratamentos diversos, e ficou lá. O dentista horas e horas e horas tratando, né? E o processo preventivo, apesar da orientação que eu tenho certeza que o seu dentista te deu, ela não pareceu que para você não era o centro da coisa. Que quando você pensa em tratar de saúde, você pensa em fazer restaurações, tratamentos, limpeza, etc. Mas não, vamos dizer assim, a prevenção, o autocuidado propriamente dito, tá? E você viu também nesse pedaço de palestra aí que eu fui lá, né, no lar de crianças, mudei completamente meu foco, saí da faculdade, saí do consultório dentário, né? Hoje, atualmente, eu não tenho mais consultório dentário há muitos anos, porque eu entendi que o meu papel na odontologia é justamente esse que eu estou fazendo aqui agora, é ensinar as pessoas para evitar que elas adoeçam e tenham que ir para o consultório por causa dessas doenças, né? Então, a mesma realidade que eu vi na faculdade, a mesma realidade que eu vi no meu consultório dentário, eu encontrei nas crianças de extrema pobreza ali no Lar Fabiano, né? Que eu fiquei lá durante 3 anos também, ali trabalhando, né? Então a gente vê que essa doença, né, cáries, doenças de gengiva, se dá em qualquer pessoa, em qualquer circunstância. O problema não é a pessoa se é rica, se é pobre, né, se é homem, mulher, se é criança, se é adulto, acontece em várias pessoas. E a única coisa que consegue realmente melhorar a situação dessas pessoas é realmente o autocuidado. Você viu lá naqueles 3 grupos de crianças que eu mostrei para você no Lar Fabiano, que é a mesma coisa que eu vi na faculdade, muitos anos antes, ou seja, crianças com nada de problemas,
pouco problema e muito problema. E onde a gente ia ver, eu fazendo a pesquisa junto às mães, era de acordo com aquilo que a mãe entendia de saúde, de dentes e gengiva, se ela tinha cuidado para com o filho, se ela dava alguma coisa saudável para ele comer ou não. Ou seja, o centro realmente da saúde está no autocuidado. Ficamos por aqui hoje, né? Nesse vídeo, né, da série A Minha História. Espero que você esteja gostando. Se você ainda não assistiu, assista os capítulos passados. Eu tenho certeza que você vai colher assim, bastante insights para você. E desejo para você justamente isso, que você tenha seu autocuidado a fim de que você tenha dentes sempre perfeitos, dentes sempre jovens por toda a sua vida. Sempre.